será uma grande bênção para as nossas vidas, né? Eu quero dar boas-vindas, boa noite para todos que estão aqui comigo nessa sala e também para o pessoal do YouTube, né? Porque no YouTube é para o mundo. Então, boa noite, Deus abençoe. Estamos muito, muito felizes de estarmos aqui com vocês mais uma vez, nesse treinamento avançado de líderes, que é o nosso Tadel, né? Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é chamado para influenciar pessoas para Cristo. E isso é um nível de liderança para toda a igreja. Todos nós somos chamados para influenciar pessoas para Jesus. Por isso você está aqui hoje. Você é um líder. Você é uma líder do Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Graças a Deus. Então eu quero, antes de nós irmos para o nosso estudo em si, eu quero orar antes, né? E lembrar você que está aí no YouTube, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Estamos juntos chegando a 600 inscrições, né? Então, junte-se a nós, nos ajude aí a melhorar cada vez mais nossas transmissões, nossa qualidade, né? Então, faça sua inscrição, vai lá no joinha e dá um cliquezinho, isso é muito importante, tá? Para nosso desenvolvimento. Então, eu quero agora convidar você a fechar os seus olhos. Vamos estar orando, falando com o Senhor. Senhor, eu peço nessa noite que o Senhor esteja agora, Pai, visitando de uma maneira poderosa, especial, cada lar que agora está conectado conosco, no Zoom, no YouTube. Senhor, que a tua mão de poder esteja agora ministrando, esteja agora, ó Deus, renovando, visitando. Pai, visita-nos com o teu sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se há alguém enfermo, se há alguém em alguma situação de necessidade, eu clamo que a tua mão seja estendida. Pai, eu quero colocar especialmente o Jetinho na tua presença, que está internado, Pai, com dores, que está, ó Deus, precisando, e nós clamamos que a tua mão de poder envolva o Jetinho agora, onde ele estiver, guardando, livrando, abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, Senhor, eu coloco o seu Sebastião, meu sogro, que está agora, ó Deus, no Centro Médico de Campinas, na unidade semi-intensiva. Eu quero pedir que tua mão seja sobre a vida dele, que o Senhor esteja restaurando, operando milagres agora, Senhor, na vida do teu servo. Ó Pai, e que esse milagre visite agora cada lar, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra seja derramada sobre nós, como orvalho, como chuva seródia, sobre nossas vidas, sobre tudo que temos, que somos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos na última jornada do tema do nosso Tadel durante aí os últimos meses, né? Foram vários encontros onde nós desenvolvemos o tema enraizado, baseado no livro de Benny Leibscher, né? Ele é um pastor americano de um movimento muito chamado Jesus Culture e escreveu esse livro. Esse livro é tremendo, eu tenho indicado. Eu acredito que na nossa livraria, na livraria da Valéria Estácio, que está aí conosco na live, eu acredito que ela deve ter esse livro. Se ainda tem, joga aí no chat, Valéria, que se você ainda tiver o livro, porque eu super indico esse livro. Nós baseamos esse estudo nesse livro e só que a leitura é indispensável. Nós tentamos extrair ali as ideias principais, fizemos. Então o Senhor sempre nos acrescenta alguma coisa, mas a leitura do livro é fantástica, né? É muito importante. Nós começamos no primeiro tema, que foi por que os enraizados duram, depois florescendo no processo, fator confiança, nada a provar, atolado até o pescoço chamando isso, além das emoções.
Aí nós entramos no solo da intimidade com 3 temas, no solo do serviço com 3 temas, e no solo da intimidade com 2 temas. E hoje nós vamos desenvolver o segundo tema dentro do solo da comunidade, que é uma bagunça, mas funciona, né? E esse tema de hoje é engraçado, né? Mas fala da importância de se viver em comunidade. Quando a gente falar de viver como comunidade, eu quero que você entenda viver como corpo de Cristo. Viver como corpo. Viver não independente, mas viver inserido numa comunidade de pessoas. Pessoas essas que estão enxertadas em Cristo. Que fazem parte, né, do propósito do Senhor por meio de Jesus. Então, nós fazemos parte do corpo, a igreja. Então, o solo da comunidade é o solo da igreja, é o solo do corpo de Cristo. O Salmo 133, versículo 1 diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Existe aí um ditado popular, eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, né, que diz assim: família é boa unida e não reunida. Por quê? Porque quando é unida, a reunida, quando está junto, costuma dar problema, né? Dá problema de relacionamento, dá confrontos, conflitos, né? Mas nós, como povo de Deus, é bom que nós vivamos unidos e vivamos reunidos. E agora nós estamos vivendo um tempo em que, como nós valorizamos estar reunidos, né? Agora que nós não podemos estar reunidos. Mas já que não estamos reunidos, podemos estar unidos. Né? Unidos na palavra, no Espírito Santo, na fé. Né? A Bíblia fala na unidade da fé. Então é muito importante nós entendermos que Deus quer nos levar para um lugar escondido, ou seja, que fala de intimidade, para nos desenvolver. Né? Esse tema de hoje, esse tema que nós tratamos, o objetivo, queridos, é que nós, como igreja, nos enraizemos no Senhor Jesus, no Espírito Santo, que Ele nos leve para esse lugar de profunda intimidade e tratamento, no lugar da intimidade, onde nós nos escondemos é um lugar de provisão, claro, mas é fundamentalmente um lugar de tratamento. Por isso, eu preciso muito que você, homem de Deus, mulher de Deus, que faz parte dessa igreja, dessa comunidade, que você se comprometa com o Senhor, de se enraizar nele, para que você possa experimentar crescimento para baixo, para dentro. Ou seja, o Senhor a gente se enraizando em Deus e Ele transformando, tocando na profundidade do nosso ser. E quando isso acontece, então nós estamos enraizados, bem enraizados. Então depois Ele permite que nós cresçamos para fora, que a gente começa a frutificar, a gente começa a crescer de uma maneira exponencial, de uma maneira muito forte. Né? É isso que o Senhor quer para mim e para você. Né? Nós precisamos compreender que não existe nenhuma área da nossa vida que possa ser saudável e frutífera sem ter o melhor de outras pessoas derramado nela. Então, pastor, o que o senhor está me dizendo? Que para mim ser uma pessoa frutífera e abençoada, saudável, eu preciso ser influenciado por outras pessoas? Sim. Que pessoas são essas? Pessoas usadas pelo Espírito Santo para nos abençoar. Né? Você tem um líder, você tem uma líder, você tem uma pessoa que cuida de você, um líder de célula, você tem alguém que te discipula. Essa pessoa é um instrumento de Deus para que a sua vida seja saudável e frutífera. Você tem um pastor, uma pastora, você tem liderança sobre a sua vida, você tem família, todos esses amigos, todas essas pessoas são instrumentos de Deus para que você seja saudável e frutífero. Na área das finanças, criação de filhos para quem tem família, liderança, ministério, profissão, todo tipo de relacionamento, todas essas áreas, nós recebemos a sabedoria e a força das pessoas com quem nós convivemos, com as pessoas da comunidade, né? Das pessoas do corpo de Cristo, da igreja,
das pessoas que Deus tem plantado na nossa vida. Então, nós precisamos entender a importância de se viver em comunidade, se viver, conviver no corpo de Cristo. E isso, queridos, não é apenas fazer parte de uma igreja institucionalmente, de você ter ali ter feito uma profissão de fé e ter o seu nome no hall de membros. Não, é muito mais profundo. É viver um relacionamento profundo, é viver um relacionamento de troca, onde você é influenciado e essa comunidade que serve ao Senhor junto com você, para a glória de Deus, ela é capaz de ser um instrumento do Espírito Santo para te abençoar, para te conduzir ao crescimento. Né? Das coisas que nós recebemos quando vivemos em comunidade é força. Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios ficará cada vez mais sábio. Então, se eu fico cada vez mais sábio, quer dizer que eu estou sendo fortalecido. Mas para que eu possa receber mais sabedoria e poder ser fortalecido, eu preciso andar com os sábios. Não se encontra força no isolamento. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Não se encontra força no isolamento. Isolamento, queridos, é um dos males principais dos tempos que nós estamos vivendo. Né? O que é se isolar? É colocar-se sozinho. É, num momento de fraqueza, de luta, de dor, não pedir ajuda. A pessoa que se isola, ela se isola, sabe por quê? Porque lá por baixo de um sentimento de autopiedade, por baixo de um sentimento de que eu sou, ninguém gosta de mim, que não sei o quê, existe, sabe o quê? Orgulho. Orgulho. Nós temos que quebrar a barreira do orgulho. E às vezes aquele orgulho que, né, que evidente, a gente consegue disfarçar. Mas existem camadas de orgulho na nossa alma que são veladas, que estão escondidas. E elas aparecem no momento em que você está passando por uma luta, por uma dor, por uma dificuldade. Aí o que você faz? Você quer dar uma de fortão. Não preciso de ninguém. Aí você se isola. Né? E esse isolamento produz fraqueza. Porque aonde nós somos fortalecidos? No meio do povo de Deus. No meio da comunidade dos que creem. Né? Então, nós convivemos, né? Nós estamos vivendo no meio do povo de Deus, né? E ali você encontra uma palavra de sabedoria, você encontra uma direção. Deus vai usar pessoas para ministrar na sua vida. Né? Então, nós somos uma igreja que o Senhor nos deu uma visão maravilhosa de discipulado. E o discipulado, ele é um antídoto. Assim como você toma o soro antiofídico, quando você é picado por uma serpente, aquele veneno entra em você. Quando nós somos picados por Satanás com o veneno do isolamento, o soro que combate isso é o discipulado. Porque naquele mesmo momento que você está, que vem e o diabo lança uma seta de isolamento, você procura a sua célula, você procura a pessoa, o líder de célula, você procura o seu discipulador, e ali você tem um momento de desabafo, você tem um momento em que você compartilha a sua dor, a sua dificuldade, e aí o seu fardo é dividido, e você é renovado, fortalecido, recebe uma palavra de Deus e toma a atitude certa. Eu vou ler, diz assim: há poucas coisas na vida que nós deveríamos resolver sozinhos. Pouquíssimas coisas. A maioria delas, quanto mais nós compartilharmos e quanto mais nós ouvirmos, melhor nós tomaremos a decisão. Existem inúmeros versículos bíblicos e nós vamos estar citando, né, alguns sobre a necessidade de nós estarmos em comunhão, de estarmos compartilhando as nossas fraquezas no meio do povo de Deus, na comunidade do povo de Deus, para sermos
fortalecidos, né, pelo Senhor. Agora, quando eu falo que nós temos que nos fortalecer no corpo de Cristo, não é você pegar um megafone e falar para todo mundo dos seus problemas. Claro que não. É você, com muita sabedoria e na direção de Deus, você tem uma célula, ali você desenvolve confiança com aquelas pessoas, né? E você pode compartilhar ali suas necessidades. E além disso, você tem um relacionamento aprofundado no discipulado, um a um, onde você pode entrar profundamente com aquela pessoa que te lidera, né? Que você pode ter uma abertura muito mais profunda e receber ali o suporte, né? A palavra de Deus, a bênção do Senhor por meio desse líder que Deus, ou dessa líder que Deus colocou sobre a sua vida, né? Precisamos saber que a força, a sabedoria e a graça que Deus quer nos dar provavelmente virá quando nos humilharmos e buscarmos a ajuda de pessoas da nossa comunidade. Deus te plantou num lugar, especificamente num lugar chamado Igreja Metodista em Rondonópolis. E por que ele te plantou? Ele poderia te ter plantado na igreja B, C, D, E, F, G, H. Dezenas de igrejas, centenas de igrejas que existem na nossa cidade, mas ele te plantou na Igreja Metodista. Por quê? Porque ele tem um plano que você se enraize lá, que você se enraize nessa comunidade. Para quê? Para que ele possa usar essa comunidade, essas pessoas, por meio da obra que ele chamou a Igreja Metodista para fazer, por meio do discipulado, para que você seja suprido, provido, para que ele possa agir na sua vida, né? Agora, para que eu possa receber a bênção do Senhor, a direção de Deus, a orientação, a mudança, a transformação, a cura, a libertação, tudo que vem do Senhor para a minha vida em comunidade, eu preciso de humildade. Por que é humildade? Porque quando eu recebo do meu próximo, quando Deus me dá através do meu próximo, de alguém que está no mesmo nível que eu, o que eu entendo? Eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Né? Eu entendo que Deus usa qualquer pessoa que se disponha a ser usado por Ele. Simplesmente abre o coração. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque o Senhor é bom e graciosamente Ele usa pessoas para abençoar as outras. Pessoas imperfeitas podem abençoar pessoas imperfeitas, porque o Espírito Santo é quem dirige. Então, o meu coração tem que estar humilde. Para quê? Para receber do meu irmão. Às vezes uma pessoa totalmente diferente de mim. Às vezes pode ser alguém que tenha muito mais, socialmente mais elevado, tenha mais conhecimento intelectual. Ou pode ser uma pessoa que mais humilde, literalmente, sabe? Porque diante de Deus não há diferença. Porque quando o Senhor, Ele usa todas as pessoas para nos abençoar mutuamente, né? Então, nós temos que ter humildade para receber exortação, orientação, motivação, através do corpo de Cristo, de cada vida, cada pessoa que Deus levanta, especialmente dentro da nossa célula, especialmente na nossa liderança. Você tem, olha que bênção, Deus colocou sobre nós vários níveis de liderança. Eu quero dizer para você que na concepção do discipulado, na concepção de uma igreja viva, que ama, que vive o discipulado de Jesus, quanto mais líderes, mais cobertura espiritual você vai ter. Quanto mais cobertura espiritual você tem, mais proteção você tem, mais provisão você tem. Você tem um líder de célula sobre a sua vida, esse líder de célula tem um líder de rede sobre a vida dele, esse líder de rede tem um pastor sobre a vida dele, e esse pastor tem uma bispa sobre a vida dele. Então, nós estamos numa cadeia de cuidado, numa cadeia de capacitação, numa cadeia poderosa. E todos nós que estamos dentro dessa cadeia poderosa de cuidado, recebemos todos do Senhor. O cuidado maior. Ele é o pastor das nossas almas, o pastor dos pastores, né? Então, nós precisamos estar debaixo disso. E para isso eu tenho que ter humildade. Humildade. Em nome
de Jesus. Amém? Outra coisa que nós encontramos no solo da comunidade: força e segurança. Provérbios 11:14 diz assim: sem diretrizes a nação cai. O que salva é termos muitos conselhos. Né? Então, veja bem, no meio da comunidade, no meio da igreja, do corpo de Cristo, das pessoas que Deus colocou para cuidar de nós vamos receber direção, que vão nos dar segurança. Quantas vezes, né, nós estamos aí para tomar decisões, uma escolha difícil entre mudar de emprego, né, sair daquele trabalho e ir para outro, às vezes o outro ganha melhor, e aí você tem uma proposta, ou então um relacionamento novo que está surgindo aí, né, uma pessoa que te pede em namoro, aleluia, né, todo mundo recebendo aí, quem está solteiro. Mas aí você vai conversar com aquelas pessoas que estão envolvidas em uma aliança de amor com você, estão envolvidas em uma aliança de crescimento, de cura, de restauração para a sua vida, né? Não, que são os seus líderes. Aí você vai, você é humilde, você compartilha e fala: o que você acha? Né? O meu líder, disso e disso que está acontecendo, dessa decisão. E aí você recebe uma palavra de Deus, uma orientação com sabedoria. E o Espírito Santo vai confirmar. Quando o nosso coração é humilde, o Espírito Santo confirma. E aí, às vezes, é um relacionamento, mas aí você recebe uma palavra. Não entra nessa, isso aí não é bom para você. Não está na hora de você entrar em relacionamentos, você precisa ser curado ainda. Deus precisa tratar coisas, então isso aí não é de Deus. Aí o seu líder de célula fala, aí você pergunta, conversa com seu pai, sua mãe, a mesma palavra. E o que você faz? Você fala: não, então não vou tomar essa decisão. Você se protege. Você vai para um lugar de segurança. Por quê? Porque você ouviu a sua comunidade. Ou seja, as pessoas que amam você e que Deus colocou como responsáveis pela sua vida espiritual. É claro que quando nós somos adultos, e eu sempre falo isso para os líderes, a decisão, nós temos que conduzir os nossos liderados, mostrar para eles todas as possibilidades e eles terem consciência que quem toma a decisão são eles. Nós podemos aconselhar e nunca decidir por ninguém. Nós mostramos a situação e as consequências da escolha. Jamais decidimos por ninguém. Né? Quem tem que decidir é cada um. Né? Cada pessoa que decide. A gente, como líder, como conselheiros, como pessoas que Deus nos levantou para cuidar das pessoas, de outros, nós vamos apontar as possibilidades e vamos orar para que você faça a melhor escolha. Mas a escolha é sempre sua. Jamais é do conselheiro, jamais é do líder. A escolha sempre é sua, porque você é responsável. Você também tem que assumir a responsabilidade das suas decisões. Né? Então, quando nós ouvimos várias opiniões, ouvimos vários conselhos, nós temos a segurança de tomar a decisão certa. Né? O Provérbios 15, 22 fala: planos fracassados por falta de conselho, os planos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Quem sai à guerra precisa de orientação, e é com muitos conselhos que se obtém a vitória. Olha só a importância do conselho, de ouvir. Então, peça a Deus um ouvido, né, pronto para ouvir. Peça a Deus um coração humilde, ouvido aberto. Coração orgulhoso, ouvido fechado. Coração orgulhoso, ouvido fechado, face quebrada. Você vai quebrar sua carinha. Vai quebrar. Por quê? Porque você vai agir sem tomar decisões a sós ou em comunidade é grande, é enorme, é gigante. Né? Por que é gigante? Porque quando você toma decisão em comunidade, você toma a melhor decisão. Porque você ouviu, você teve a oportunidade de ouvir e analisar. Tem pessoas que não gostam de ouvir, por quê? Porque não querem analisar. Porque se analisar, vai dizer não. Mas a carne está pedindo sim, então nem analisa e nem ouve. Né? E eu
e eu gosto sempre de prevenir os meus liderados, né, que cuidam de pessoas, né, que muitas vezes a pessoa que está, o seu liderado, a pessoa que você está aconselhando, que você está discipulando, ela é meia malandrinha, tem uma malandragemzinha, vocês sabem disso, eu não vou deixar de falar, né? Quando o discípulo está correndo demais no discipulado, né? Você pode saber que ele está querendo tomar uma decisão, ele sabe qual é, mas não quer compartilhar, porque você vai dizer não, ele não vai ter justificativa e ele não vai poder tomar a decisão. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. O discipulado, nós vamos ver aí que existem muitas condições para que o discipulado dê certo. Você pode ter o melhor discipulador do mundo, a melhor discipuladora do mundo. Mas se você não tomar a atitude certa e tiver humildade para ouvir, não adianta. Você pode ser discipulado por Jesus. E Judas foi discipulado por Jesus. Então, já sabe que a responsabilidade não é só do discipulador, não. É preciso humildade para pedir conselho para outras pessoas. Precisa humildade. Precisa humildade. Quando você tem uma dificuldade, uma limitação, quando você está passando por uma tentação, procure alguém. Você tem na sua célula, no seu líder de célula, você tem pessoas para te ajudar. Então, seja quebrantado, não caminhe sozinho jamais. Satanás, ele vai... nós já vimos, eu já mencionei aqui, né? Você já viu, você vai lá no YouTube, você vai lá, leões e búfalos. Né? Você vai ver que os leões, eles não conseguem nada com a manada de búfalo. Mas quando um búfalo se isola, eles atacam. E o diabo faz desse jeito conosco. Então, nós temos que ter humildade para caminhar uns com os outros, para usufruir das bênçãos que Deus tem no meio da comunidade. Deixando a comunidade ditar o ritmo. Além da humildade para pedir conselhos, devemos nos submeter a eles quando recebemos. De que me adianta ouvir? Eu vou lá no meu discipulador, na minha discipuladora, às vezes ele é de outra cidade, de outro estado, eu ligo para ele, fico ali 1 hora conversando, falando dos meus problemas, e aí ele vem e me dá uma direção, me dá uma palavra de Deus para minha vida, sobre aquilo que eu estou passando, que eu estou vivendo. Aí o bonitão pega e não faz nada. A bonitona pega e faz tudo ao contrário. Parece que o que o discipulador ou a discipuladora falou foi o contrário. Eu até de vez em quando falo, então vamos falar o contrário, porque aí eles fazem o oposto. Mas tem gente que é assim. Você tem que ter humildade para ouvir, para pedir o conselho e para se submeter a ele. Porque senão não há mudança. Sem mudança de atitude, não tem mudança de resultado. Entenda isso. Tem pessoas que vivem batendo e voltando, amam ficar no deserto, e você vai ficar. Se você gosta do deserto, não ouça o que o seu discipulador, sua discipuladora fala. Se você gosta do deserto, não ouça o que seu pai e sua mãe te falam. Não ouça. Se você gosta de andar no deserto, não ouça o que a sua esposa te fala, marido. Eu tenho que te admitir. 90% das vezes, mãe, pai e mulher e esposa tá certa. Sabe? Não tem jeito. Aqui não tem justificativa, não tem piadinha, não tem nada. Sabe? A gente tem que se submeter. Deus colocou na sua vida, você que é solteiro, seu pai e sua mãe, por favor, sabe? Faça como eu. Tome água e vergonha também. Né? Filhos, ouçam seus pais. Maridos, ouçam sua esposa. Poxa, esposa, ouça seus maridos também. Eles não é muito bom de falar, mas, né? Eles também falam. Deus usa com poder. Amém, aleluia. Então nós temos que nos submeter à orientação de Deus quando nós a recebemos. A palavra de Deus, as escrituras são claras quando nos dizem que quando ouvimos Deus falar, devemos dividir esta informação com outros e permitir que eles julguem o que ouvimos. Esse aqui é outro tema. Vou ler de novo. É muito importante. Eu vou tocar num assunto muito delicado, muito profundo, para que nós possamos ter clareza e não
errarmos. As Escrituras são claras quando nos dizem que, quando ouvimos Deus falar, devemos dividir esta informação com os outros e permitir que eles julguem o que ouvimos de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Poxa, 1 Coríntios 14, 29. Nossa, pastor, julgar o que foi dito, a profecia que foi falada, tem que ser julgada? Tem que ser julgada. Porque a Bíblia diz que esse mesmo profeta que está sendo instrumento do Espírito Santo é sujeito ao próprio profeta, ou seja, à sua própria carnalidade. E às vezes ele acha que ele está falando de Deus, mas não está. Então nós temos que julgar. Isso que a pessoa está falando é de acordo com a Bíblia? Está ferindo algum princípio? Pastor, isso acontece? Acontece. Vou te falar um exemplo. Uma moça, né, foi lavar a louça e tirou a aliança. Aí pôs lá na pia, lavou a louça, esqueceu de pôr a aliança. E foi de oração do reteté com o irmão da revelação. E chegou lá o fogo descendo e tal, papapá. Aí um irmão lá, profeta, eis que te digo, Deus vai mandar o seu marido. Deus já tinha mandado o marido. A mulher era casada, só esqueceu a aliança na casa dela. Mas o profeta falou que ela vai casar. Ou seja, nós temos que avaliar. Como é que é essa profecia? Profecia da carne. Por quê? Porque a irmã já é casada. Deus não vai divorciar ninguém para fazer outro casamento. Tá bom? Beleza? Então, quando você diz que você ouve de Deus, você tem que compartilhar com pessoas maduras para ver se você está ouvindo realmente de Deus ou é da sua carne. Porque tem muita gente que também usa esse recurso. Ah, Deus, quando eu sou pastor, queridos, eu trabalho com, eu ouço muitas pessoas. Quando a pessoa fala para mim, ah, Deus me disse isso, eu não tenho que falar nada. Deus falou, sabe? Mas isso acontece quando? Quando a pessoa não quer ouvir outra coisa. Quando ela não quer ser contestada. Ela fala que Deus é que está falando. Porque aquela pessoa realmente que tem um coração humilde e quebrantado vai compartilhar. Olha, Deus me falou isso. Será que isso é verdade? Será que é Deus mesmo que está falando? Aí você compartilha com o seu líder. Aí vocês vão orar, vão buscar discernimento. Às vezes o Espírito Santo dá discernimento para o seu líder naquele momento. Fala, não, isso aí é realmente Deus que está falando, porque está compatível com o que eu tenho te acompanhado, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, da sua necessidade de amadurecimento. Isso aí é de Deus. Ou então ele fala, não é de Deus, é da sua carne. É um sonho que você teve, às vezes você comeu uma feijoada à noite e começou a ter sonho. Porque tem muita gente que é assim. Né, que acha que tudo quanto é sonho é Deus falando. E não é. Observa o que você comeu à noite. Por quê? Porque quando Deus fala, Deus quer ser entendido. Deus quer clareza. Então, se Deus fala conosco em sonho e você não entendeu nada, meu querido, por que? Ou aí você tem que compartilhar com a liderança e aí você vai receber o discernimento. Mas eu vou falar para você, na maioria das vezes, Deus, quando quer falar, ele quer ser entendido. Ele não vai falar para você em enigmas de enigmas de enigmas, não. Deus tem nos dá clareza. Pode ser que às vezes você não tem o discernimento e ele vai dar esse discernimento por outra pessoa. Isso acontece também. Mas eu já vi muitos e muitos casos de sonho que a pessoa conta um monte de coisa, que apareceu um peixe, aí engoliu não sei quem, aí abriu uma porta e desceu aquilo. Nada sem sentido. Indigestão. Tome um antiácido, você vai ver que não é Deus falando, mas é o estômago seu falando. Tá? Agora, preste atenção. Deus fala em sonhos. Quando ele fala conosco, nós temos clareza. E muitas vezes essa clareza vem com a ajuda da comunidade. Eu vou para o meu líder, eu vou para o meu pastor, eu vou para alguém mais maduro, para um pai, para uma mãe na fé, nossos pais, e eles vão ter o discernimento que nós não tivemos. Né? Então existem essas duas situações. Né? Agora, ambas nós vamos resolver ouvindo. Na multidão dos conselhos reside a sabedoria. Quando nós temos um coração humilde, submisso, nós colocamos todas as coisas e recebemos discernimento de Deus por meio de pessoas maduras que Deus coloca na nossa
nossa vida. Amém? Não é fácil deixar a comunidade ditar o ritmo, pois em nossa mente ela aparentemente é lenta. Não é fácil, o que ele está querendo dizer aqui? Não é fácil nos submetermos ao conselho e à orientação de outras pessoas. Porque a gente acha que é lento, a gente quer resposta para ontem. Porque muitas vezes, e quando a gente quer resposta para ontem, a gente está achando muito lento a maneira de Deus agir, é porque nós estamos carnais. Porque o fruto do Espírito é longanimidade, paciência. Aquilo que você faz sem paciência, com impaciência, não espere que Deus colabore. Deus não está na impaciência. Deus não está na ansiedade. Deus não está no atropelo. Deus está na multidão dos conselhos, usando pessoas com serenidade para ministrar sobre a sua vida. Então não é fácil mesmo. Porque confronta a sua carnalidade, confronta a minha carnalidade. Então, nesse espaço de tempo em que você não recebe a resposta, que é lento, é exatamente nesse espaço de tempo que Deus está operando o melhor para a nossa vida. É nesse tempo que chegamos no tempo certo de Deus. Nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus. Você deseja que a sua vida esteja alinhada com a vontade dele? Ou você deseja continuar peregrinando no deserto, dando volta no deserto? O que você quer? Né? Então, nós temos que, quem sabe essa palavra nessa noite para você, eu quero fazer aqui abre aspas, sabe essa palavra para você que está aí desesperado, querendo que as coisas resolvem logo. Às vezes Deus coloca a gente lentinho mesmo, sabe, num processo de lentidão para tratar conosco de uma maneira mais profunda. Tem espinhos. Você já mordeu piqui? Né? Fica aqueles espinhos microscópicos. Tem que o médico pôr uma lente lá, põe sua língua para fora, põe uma lente, vai tirando um por um. Tem coisa mais incômoda do que essa? Às vezes, queridos, na nossa alma tem espinhos pequenininhos, que só o Espírito Santo, agindo de maneira específica, devagar, calmamente, é que vai tirar. Porém, esses espinhos menores é os que causam mais incômodo, que nos atrapalham. Aí você quer que a coisa seja rápida, para estragar, para morder o piqui, morde o piqui, né, com gosto, como se fosse um ovo cozido. Aí rebenta com a boca. E aí quer que Deus chegue e tira rapidinho. Não, é lento. Para você também aprender a não morder o piqui. E você sabe o que é morder piqui, né? Morder piqui é dar as cabeçadas, é agir na carnalidade, é tomar decisão errada, é ouvir de um ouvido e sair pelo outro e agir do seu jeito. Aí vem a consequência. E as consequências, Deus não nos livra das consequências. Não, por quê? Porque ele usa as consequências para tratar conosco. Então, se eu e você queremos avançar rumo à terra prometida, atravessar esse Jordão que está na sua frente e derrubar a muralha de Jericó e chegar com tudo e tomando posse da terra e desenvolver a nação, ou seja, chegar no centro da vontade de Deus, naquilo que é bom, perfeito e agradável, querido, submeta-se ao tempo de Deus. Submeta-se à liderança, submeta-se à comunidade dos santos, ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo será usado para te abençoar poderosamente. Deus fala por meio de pessoas, né? Então, na comunidade nós recebemos força, nós recebemos nós recebemos a força, nós recebemos segurança e nós recebemos a voz de Deus. A voz de Deus. Deus fala por meio de pessoas, né? Por mais imperfeitas que elas sejam. Então, se nós nos desconectamos da comunidade, estamos nos desconectando de uma das formas que Deus fala conosco. Ah, pastor, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais ir na célula, estou decepcionado. Decepcionado. Né? Você se dá o luxo de ser decepcionado. Jesus está lá sofrendo na cruz por você, entregando a vida, derramando sangue, sendo esbofeteado, traspassado, sendo escarnecido por demônios, e você é decepcionadinho.
não vou mais na igreja, não vou mais, não vou mais na célula. É claro que às vezes acontecem coisas, né, terríveis, mas eu não estou dizendo disso. Estou dizendo uma decepção. Às vezes você leva uma bronquinha, você leva uma exortação, já fica decepcionadinho, desconecta. Fica um tempo, vou dar um tempo para esse discipulador, né? Você está perdendo a oportunidade de ouvir Deus. Porque quando nós estamos conectados dentro da comunidade, da célula, da igreja, nós estamos, né, conectados ali em unidade, Deus fala conosco. Deus fala no Tadeu, até no Tadeu Deus fala. Deus fala no culto, Deus fala na célula, Deus fala no momento do discipulado. Deus fala numa live que você assiste, numa devocional. Deus vai falando, queridos, mas nós temos que estar conectados. Aí quando a gente desconecta, quando a gente isola, nós perdemos uma das formas que Deus fala conosco. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu estou orando. Maravilha, continue, não pare. Deus vai falar com você lendo a Bíblia, Deus vai falar com você na oração. Mas tem coisas que Deus vai falar em comunidade. Se você não tiver conectado com ela, você vai perder a voz de Deus nesse modelo que ele fala, porque Deus fala de várias formas. Todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas. Saiba disso. A sua liderança, queridos, é imperfeita. Eu sou imperfeito. Eu, pastor Bruno, imperfeito. Claro. Todos nós somos limitados, pessoas, seres humanos. Mas nós não podemos ignorar que Deus fala através de nós. Deus está falando hoje através de uma pessoa imperfeita que sou eu, para a sua vida, por meio da sua palavra. Então, nós não podemos ignorar a voz de Deus por causa da imperfeição das pessoas. Não podemos. Deus fala. Uma vez eu estava do lado de um colega meu, pastor, ouvindo um pregador, e a palavra muito abençoada. Aí esse colega meu, pastor, fala assim, pastor Bruno, esse pastor, eu tô vendo, Deus deu uma visão para ele, eu estou vendo essa pessoa envolvida por uma grande luz. Enquanto pregava, olha que coisa linda, o pregador estava ministrando a palavra e ele envolvido por uma grande luz, e o discernimento que esse meu amigo que estava do meu lado teve foi o seguinte, é unção, a luz de Deus está brilhando forte, a unção do Espírito nele, e está resplandecendo e ministrando a palavra. Aí eu, na minha empolgação, falei para ele, não, então quando terminar, conta para ele, fala para ele que a visão que você teve. Aí esse meu amigo pastor disse para mim, não, Bruno, o Espírito Santo me diz também, para mim não falar para ele, porque ele é vaidoso. Poxa, mas é vaidoso, imperfeito. Deus está usando imperfeitos? Está. Ele usa. Nós não somos. Ele não vai fazer você ficar 100% perfeito para te usar, não. Ele vai te aperfeiçoando e te usando. E quanto mais você se permite ser aperfeiçoado, mais você vai ser usado. Né? Então é como uma ferramenta que está enferrujada, ela vai ser pouco usada. Aí você pega lá uma ferramenta, um alicate enferrujado, não dá para usar. Mas você vai no outro dia, vai lá, bate nela um desengripante e deixa ela dormindo numa graxa, num óleo. Deixa dorme. Fica lá no óleo. No outro dia você pega, limpa, tira o excesso de óleo. Quando você vê, ela está funcionando perfeitamente. Nós temos semelhança com isso. Às vezes nós somos enferrujados pelo pecado, pelas emoções doentias, pelo temperamento, pelo humor, tanta coisa que varia, né? E a gente fica emperrado. Aí vê tudo não dá conta, não pode. Sabe o que a gente precisa? Ser mergulhado no óleo. Mergulhado na unção, no poder do Espírito Santo. Precisamos disso. Nós não podemos ignorar que Deus usa pessoas imperfeitas. Então, Ele pode usar e quer usar você, líder de célula. Se você tem constatado as suas imperfeições, glória a Deus. Esse é o mover do Espírito Santo na sua vida. Você, de fato, é imperfeito. Você tem defeitos mesmo. Mas sabe por que você está tendo esse discernimento? Porque Deus quer mergulhar você no óleo para você ser usado poderosamente. O que tem te enferrujado? Eu quero dizer para você que a solução é o óleo do Espírito. É se mergulhar, é se enraizar de tal forma que você vai receber o óleo que vai limpar essa ferrugem e vai lubrificar tudo e deixar você uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Falando sobre
ouvir pessoas imperfeitas? Claro, não podemos ignorar a voz de Deus, porque quem está dizendo é uma pessoa imperfeita, tem um defeito. Eu vi o pastor Bruno tirando com o dedo no nariz. Como é que um pastor põe o dedo no nariz? Põe o dedo no nariz, coçou, tal. Eu fui lá sem querer, pus o dedo no nariz, me perdoa, sou imperfeito. Mas Deus, mas aquela palavra é para você. Não adianta você querer fugir. Deus usa pessoas imperfeitas. Agora, nós também, se por um lado nós não podemos ignorar que Deus usa pessoas imperfeitas, nós não podemos acertar tudo sem discernimento. Nós temos que ter discernimento. Porque, às vezes, tem pessoas que são tão tortas que elas não merecem ser ouvidas. Elas não têm credibilidade. Aí ela não pode ser ouvida. Né? A pessoa tem um casamento arrebentado. É uma íngua. E quer dar conselho para você justamente na área que ela tem toda a fragilidade. Não pode. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Agora, o seu discipulador, o seu pastor, as lideranças que Deus colocou sobre sua vida, sua família, têm imperfeições mesmo, mas elas são instrumentos de Deus para falar com você, para ministrar sobre a sua vida. E nós ouvimos a voz de Deus quando abrimos o nosso ouvido para ouvir, mesmo pessoas que são imperfeitas, mas que têm sido aperfeiçoadas, aleluia. Então elas são usadas por Deus para te abençoar. Pontos cegos. O que são pontos cegos, né? Já viu ponto cego? Você está dirigindo e você olha no retrovisor, né, no lateral, e você olha lá, não tem ninguém, você entra, quando você vê, você recebe uma buzinada. Por quê? Porque ali tem um ponto cego, um ponto onde que você não consegue enxergar quem está do lado, dependendo do ângulo que a pessoa, né, da pessoa está. Né? E o que é ponto cego no nosso contexto aqui? É quando, gente, nós não conseguimos, todos nós, você, eu, todos nós temos defeitos que nós não enxergamos. Sabia? Você tem defeitos que você não enxerga. Já viu aquela história do mau hálito? A pessoa que tem mau hálito, geralmente não sabe que tem mau hálito. Porque se soubesse, metia lá uns raios daquele preto e resolvia. Mas geralmente não tem. Então é um ponto cego, é um defeito que a pessoa tem e ela não sabe que ela tem. E aí conversa. Agora com a máscara ajudou bastante, né? Mas são pontos cegos. E mau hálito ou outra coisa relacionada a isso, não é o problema. O problema é os nossos defeitos mais profundos, da alma, emocionais, espirituais. Né? Que a gente não percebe. Não percebe que a gente é encrenqueiro, intriguento, que a gente é explosivo, que algumas reações doentias adoecem as pessoas, fazem mal. Né? Então, quando a gente está em comunidade, na comunidade nós manifestamos esses defeitos que a gente não enxerga, e essas pessoas que nos amam, porque são colocadas por Deus para cuidar de nós, elas recebem discernimento de Deus para enxergar o que nós não enxergamos. Então, acolher comentários e a correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. Então, essas pessoas vão enxergar em nós o que nós não enxergamos. Vão ver, porque de um outro ângulo não é ponto cego. Elas enxergam. Só que tem gente que é tão cabeça dura que resiste. Né? E eu, durante um tempo no meu casamento, eu fui muito cabeça dura. Né? E Deus colocou uma mulher virtuosa, abençoada do meu lado, sábia. E eu resistindo, ela fazia comentários, não faz assim, tal, assim, assado. E eu, porque eu sou tal. E quebrava a cara. E aí a gente vai aprendendo, só que glória a Deus. Né? Mas eram pontos cegos dos meus comportamentos que eu não conseguia enxergar. E as pessoas que mais enxergam os pontos cegos na nossa vida é aquelas mais íntimas. Então, geralmente, a esposa e os pais são fundamentais. Quando nós temos um relacionamento de discipulado aprofundado, ele também se torna uma pessoa íntima e começa a ver os nossos pontos cegos. Né? Então, resistência a comentário, não estou falando de comentário sinônimo de fofoca, não. Estou falando de comentário saudável, ou seja, uma palavra de discernimento para nos levar a uma mudança de atitude que vai nos levar ao crescimento. Isso é um comentário de verdade.
Então, quando você tem resistência a comentário, significa que você não está atento ou nem, ao menos, sabe das existências dos seus pontos cegos. Tem gente que não cai em si, não se toca. E aí tem que ter alguém com muito amor para poder, de vez em quando, ir lá e bater naquela tecla. Ó, você é assim, você é assado, você é assim, você é assado. Né? E aí, uma hora, claro que pela ação do Espírito Santo, a pessoa cai em si. Mas nós precisamos de muita sabedoria. Porque quando nós lidamos com pessoas que têm pontos cegos e ela não percebe, nós temos que ter sabedoria do Espírito. Porque também as pessoas muito próximas, elas, ao invés de contribuir, podem gerar barreiras cada vez maiores. E isso também aí entra o cônjuge, a esposa, o marido, que às vezes não fala com discernimento e ao invés de colher mudanças, colhe o quê? Resistência. Aí vai ter que aguentar o encardido muito mais tempo encardido porque você também é uma encardida. Agora você sacou. Né? Então nós temos que sermos instrumentos de Deus. Instrumentos do Espírito Santo sempre. Com muita sabedoria. Todos nós temos pontos cegos. É você que está pensando aí no outro, né? Pensou no marido, na esposa, cutucou. Se cutuque, porque todos nós temos pontos cegos. Né? E quem nos ajuda a identificá-los é a comunidade. Que comunidade é essa? É o lugar onde Deus nos plantou, nossa família, o corpo de Cristo. Deus levanta pessoas para nos abençoar, nos alertar, nos mostrar. Né? Então, é muito importante. Eu ia dar um exemplo aqui de ponto cego, mas não vou dar, não. Isso aí eu dou em outra ocasião. Fica aí só a curiosidade. Tá? Outra coisa que nós encontramos na comunidade: coragem. Uma das principais armas que o inimigo usa para nos paralisar é o desencorajamento. Né? E como que o Satanás usa isso? Ele usa circunstâncias para nos desencorajar, principalmente com respeito ao chamado de Deus e ao propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um chamado para você influenciar pessoas, ser um líder. Deus tem um chamado para nós fazermos discípulos de todas as nações. E esse chamado gera um propósito. Qual que é o propósito? Ganhar vidas. Discipular vidas. Nos envolver com essas pessoas. Sermos instrumentos de Deus na vida dela. E o diabo vai tentar sempre nos desencorajar. E coragem não é uma coisa que nós recebemos gratuitamente. Não cai do céu. Coragem, você precisa buscá-la. E uma das principais maneiras de você buscar essa coragem é no meio da comunidade. Né? Apóstolo Paulo, encorajou líderes individuais como Timóteo e também encorajou igrejas. Olha só esse texto. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então no meio do povo de Deus, eu sou encorajado, porque eu recebo um alimento espiritual, eu recebo um testemunho de vitória, de vida, não é? Ali eu recebo um discernimento, uma resposta, e isso me anima, me fortalece, me encoraja. Por isso eu preciso estar no meio dessa comunidade maravilhosa, no meio desse povo, desse corpo de Cristo, porque ali eu estou sendo encorajado, renovado, fortalecido, né? Então, uma brasa fora do braseiro, ela vai esfriar, mas se ela estiver dentro da fornalha, dentro da churrasqueira, ela vai queimar por muito mais tempo, ela vai encandecer por muito mais tempo. Você, churrasqueiro aí que faz churrasco, sabe dizer, às vezes, a melhor brasa, o melhor temperatura da brasa, ela é alcançada no final do churrasco. Sim ou não, não é? Às vezes acabou a carne, tá todo mundo lá limpando torrado, aí a brasa tá aquela vermelhinha, sem fogo, pronta para você jogar ali mais um espeto. Só que já passou, já comeu, ninguém vai comer mais, então não faz mais carne.
Mas por quê? Porque o braseiro está ali unido. Então ele está forte, ele dura muito mais. Nós precisamos do convívio mútuo para sermos encorajados, né? Para nós nos motivarmos. Isso acontece no meio da comunidade, né? Na comunidade somos encorajados a enfrentar batalhas internas em nosso caráter que parecem intransponíveis. Eu acredito que você hoje, depois dessa jornada enraizada, está falando, pastor, eu descobri coisas terríveis em mim. Eu descobri coisas terríveis no meu caráter. Aí você tem dois caminhos. Tem de um lado Satanás te chamando, então vem para cá, vem pro vitimismo. Vem aqui pra desistência. Vem para cá, aqui tem um sofá da desistência, tem o puff da desistência, tem uma TV de 70 polegadas aqui, com um monte de canal para você sentar no sofá da desistência, sentar no sofá do vitimismo e ficar aqui. Ah, eu não sou nada, não posso mesmo, porque eu tenho essa e essa coisa, esse e esse defeito. Aí do outro lado tem um outro caminho, que é Jesus com um par de bota, de botina, falando assim, vem calçar aqui, vamos caminhar o caminho da restauração. Vem caminhar aqui comigo o caminho da cura. Vamos pelo caminho da santificação, para que você supere, para que você seja restaurado, para que o seu caráter seja moldado conforme o meu. Vamos caminhar o caminho da santificação. Você escolhe. É mais fácil e cômodo sentar no sofá do vitimismo. É mais fácil e cômodo sentar no sofá, né, do conformismo, ligar a TV, colocar um joguinho, ficar jogando o dia inteiro, fugindo da sua realidade. Um programa de TV, futebol, novela, rede social, qualquer coisa que pode ser distorcidamente usada para você viver uma vida de fuga e voltar para o deserto e manter os seus defeitos e a sua falta de caráter. Ou você pode tomar atitude e escolher o caminho do Senhor, do Espírito Santo que te chama. Vamos caminhar, vamos calçar esse coturno aqui, essa bota aqui, ir à frente, e caminhar e ser ministrado pelo Senhor. O que você vai escolher? Nós estamos terminando esse tema enraizados. Deus quer que você tome uma atitude, meu irmão. Deus quer que você tome uma atitude, minha irmã. Você vai continuar na superficialidade ou você vai penetrar com as suas raízes nas profundidades que Deus, de uma intimidade com Deus que transforma, que cura e que restaura? Outra coisa que nós achamos no solo da comunidade é cobertura. O ministério de Paulo foi um envio da comunidade de Antioquia. Quando Paulo se converteu, passou anos se preparando, ele foi enviado juntamente com Barnabé para Antioquia, ou pela igreja de Antioquia para a missão, para plantar novas igrejas, para fazer a obra de Deus. Então, uma igreja estava ali fundamentando e enviando o apóstolo Paulo. Essa igreja orou, jejuou, impôs a mão sobre ele e o enviou. O Espírito Santo apartou Paulo e Barnabé e os enviou através da igreja, através da comunidade do povo de Deus. Então, Paulo não foi fazer a obra do Senhor numa aventura solo, sozinho. Ah, eu me basto, né? Eu sou Paulo, né? Eu tenho o dom do Espírito Santo, eu não preciso de ninguém. Não, Paulo foi debaixo de cobertura, de intercessão. Paulo foi enviado. E tanto é que muitas vezes a própria igreja que o enviou e as comunidades que faziam parte da igreja de Cristo, elas mandavam ofertas, sustento para Paulo, enviavam pessoas para consolá-lo, em muitas oportunidades. Isso chama-se cobertura, queridos. Cobertura fala de proteção e de sustento. No meio da comunidade, do povo de Deus, nós encontramos cobertura espiritual, nós recebemos provisão, nós recebemos tudo que é necessário. Não podemos nos furtar de viver. Porque quem envia, sustenta, consola, puxa a orelha e cobra. Não é? Então você tem uma cobertura espiritual, o seu líder de célula. Qual a missão dele? É te enviar, te sustentar, consolar. No momento que você precisa de consolo, tá difícil, eu levo essa pessoa para a célula, ela não vem, ela falta, não sei o quê. Eu me dediquei, agora a pessoa não quer saber de mim. Vai, consola, não, é assim mesmo. Você lembra, você fez a mesma coisa comigo, engraçadinho.
De um ano para cá que você melhorou, mas antes disso, eu suava por causa de você. Agora você o primeiro probleminha que tem, você quer sair fora? Não. Aí dá uma puxadinha de orelha, cobra. Mas você está orando? Você está jejuando? Ah, não estou orando. Então, eu oro no carro, dirigindo. Conversa fiada. Para de conversar fiado. Ora ora de verdade. Então, você vai ser cobrado. Olha que maravilha! Alguém não deixando você abaixar o nível, alguém não deixando você desacelerar. É na comunidade, quando você tem cobertura. Porque quem faz isso, não faz para te obrigar, não. Faz porque te ama. E está vendo lá na frente os lugares extraordinários que você vai chegar. Nosso sistema de raízes simplesmente não irá crescer e sustentar frutos duradouros, a não ser que nossas raízes estejam profundamente plantadas e sugando a vida da comunidade. Deus derrama na igreja coisas tremendas e nós vamos absorvendo, né, do corpo de Cristo, vamos recebendo, vamos sendo sustentados por Ele. Então, chegou ao fim a nossa aventura enraizados, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Você quer ser desenvolvido pelo Senhor? Você quer superar fraquezas? Você quer superar falhas do seu caráter? Você quer crescer na presença de Deus de tal modo que Ele vai operar profundamente na sua vida e depois Ele vai te liberar para frutificar em todas as áreas, porque você tem raízes. Então a vaidade, o orgulho, nada disso vai te derrubar, porque você está enraizado nele. Eu quero dizer para você, queridos, que esse livro que Deus colocou no meu coração está compartilhando com a igreja. É mais do que mais um estudo. É mais do que um estudo a mais. Queridos, é um convite para você tomar uma nova atitude. É um convite para você mergulhar no centro da vontade de Deus, porque Deus quer te usar poderosamente nessa cidade, na sua vizinhança, na sua profissão, aonde Deus tem te colocado. Mas é preciso que você esteja totalmente enraizado nele, para receber dele poder, vida, e você possa compartilhar. Enraizado, os lugares profundos, secretos, escondidos, onde Deus desenvolve a sua vida. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, em nome de Jesus. Né? Coloque diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus o seu processo de enraizamento. Como você está? Como você chega no final dessa jornada? Né? Comece a falar com o Senhor agora. Dizer, Senhor, eu quero mais, eu quero ir além, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu tenho brigado com Deus, queridos, literalmente, falando, Senhor, não me deixa sair dessa pandemia eu mesmo, não me deixa ser a mesma pessoa, me transforma, me renova. Meu Deus, em nome de Jesus, o meu caráter precisa ser transformado, o meu temperamento precisa ser controlado, eu preciso atingir níveis maiores de amadurecimento. Não me deixa, Senhor. E aí eu lembro de Jacó lutando no Vale do Jaboque. Nós precisamos lutar com Deus para que nós alcancemos lugares de profundidade em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor agora. Senhor, nós estamos na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos encerrando hoje, Pai, essa aventura, essa jornada tremenda que o Senhor nos proporcionou por meio desse tema, enraizados, os lugares escondidos onde o Senhor nos desenvolve. E eu quero colocar cada pessoa que está aqui, cada homem e mulher, cada líder da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu clamo, vem operar nessa igreja, vem operar no teu povo, Senhor, em nome de Jesus, vem ministrar com poder para a glória do teu nome em cada vida, vem nos levantar, nos erguer como um exército poderoso, enraizado em ti, pronto para batalhas, pronto para vitórias, pronto para uma grande colheita, Senhor, em nome de Jesus, nós nos apropriamos desta bênção. Mas, Senhor, trabalha. Mas, Senhor, molda. Mas, Senhor, quebranta. Mas, Senhor, cura. Mas, Senhor, sara, restaura, renova. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos deixa os mesmos, Senhor. Transforma-nos, assim como o Senhor transformou Paulo. O Senhor fez cair da montaria. O Senhor transformou Jacó em Israel. O Senhor transformou Saulo em Paulo. O Senhor transformou Simão
João, em Pedro. Meu Deus, quantos o Senhor transformou. Transforma a igreja metodista em Rondonópolis. Transforma a nossa liderança. Transforma-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Deus de poder, visita agora cada um de nós, porque nós estamos clamando a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu orei no início pelo seu Sebastião, orei no início pelo Jetinho, e agora nós vamos orar pelo Israel. O Israel é irmão da Sirlene, filho da irmã Maria. Ele foi baleado, né, numa tentativa de assalto. E ele ainda se encontra hospitalizado. Nós vamos orar por ele agora, pedindo para que o Senhor esteja com a mão de poder, né, para que ele possa reverter essa situação e ele possa voltar para sua casa plenamente restabelecido, em nome de Jesus. Eu queria pedir para o César, abre o microfone seu aí agora, por favor, você interceda pelo Israel, amém? Pode ser? Eu vou fechar aqui o meu, e o César abre e vai orar agora, levantar um clamor pela vida. Deus amado, nós colocamos a vida do Israel nas tuas mãos, papai. O Deus, vai visitando a vida do teu filho agora, pai. O Senhor vai colocando as tuas mãos, pai, sobre aquele leito, aonde ele está ali naquela UTI, papai. Precisa da sua recuperação. Deus, que o Senhor vai entrando com a providência do Senhor sobre a vida do teu filho, pai. Vai renovando ele agora, pai. Vai visitando a vida do Israel agora, em nome do Senhor Jesus, pai. Que o Senhor venha agir com o teu poder, com a tua graça, pai, porque o Senhor é o dono de tudo, pai, que o Senhor possa agir. Deus, nós colocamos, nós entregamos a vida do Israel nas tuas mãos, pai, que seja algo sobrenatural, pai, que o Senhor venha a fazer a recuperação dele dia após dia, e que o Senhor venha agir com o teu poder, pai. Nós colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos, e nós entregamos a vida do Israel, papai, na tua presença, pai, e nós cremos no teu poder, nós cremos na tua presença, nós cremos naquilo que o Senhor já tem feito e tudo aquilo que o Senhor já tem realizado sobre a vida do teu filho, pai. Continua usando os médicos, continua usando os enfermeiros, continua usando a cada um ali que está cuidando dele nesse momento, pai. Nós colocamos diante de ti, aumenta a fé da família dele, da Jeane, pai, das filhas, pai, da mãe, da Maria, da Sirlene, pai, que o Senhor começa a aumentar a fé das tuas filhas e dos teus filhos, pai, nas tuas mãos, pai, nós entregamos essa família nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus. Glória a Deus, amém, nós cremos, em nome de Jesus, Deus vai com a tua mão poderosa lá. Amados, amanhã nós temos células poderosas, né? Então esteja atento ao seu grupo de WhatsApp, da sua célula, da sua rede. Não deixe de participar de uma célula, em nome de Jesus, né? Deus vai falar poderosamente nas células amanhã, e é uma palavra para a sua vida, não perca. Quem sabe também, não apenas Deus vai falar com você, mas vai falar através de você. Quem sabe num comentário que você faz, Deus vai usar aquela palavra para falar com um irmão, com uma pessoa, né? Então, o solo da comunidade, a célula, é a expressão desse solo. Então, não deixe de participar de uma célula, né? Se você tem, não está nos acompanhando aí, quem sabe pela primeira vez, segunda, não frequenta em nenhuma célula, joga aí, se você estiver no Zoom, coloca aí no comentário. Se você estiver no YouTube, coloca no comentário, olha, quero participar de uma célula. Alguém vai falar com você e vai te encaminhar. Tá bom? Domingo, às 8h30 da manhã, né, nós, sem falta, a nossa escola bíblica dominical. O tema é Apocalipse e tem sido, maravilhoso, hein? Nós temos a sala da mocidade e temos a sala maturidade, né? Só que, às vezes, eu confundo as duas turmas. Por quê? Porque nós temos, o povo metodista é muito jovem, né? Então, eu não sei quem tem 65, quem tem 25. Não dá para discernir muito bem, às vezes, né? Agradei, irmãos? Agradei, né? Mas amém. Então, participe da nossa escola dominical. O tema é Apocalipse, tem sido maravilhoso, né? E
nesse final de semana, nosso culto presencial. Sábado, 19 horas, domingo, 19 horas. Ligue na igreja, no telefone fixo, né, que eu não sei mais de cor, porque mudou, né, César? Qual que é o número? Você lembra? Pode falar aí. 3422-3948. Muito bem, 3422-3948. Você vai ligar e tem uma equipe poderosa que vai pegar o seu nome e vai te inscrever. Pastor, por que tem que inscrever? Porque nós temos vagas limitadas e nós temos que nos preparar para receber você com toda a segurança, né? Então ligue 3422 César 3422 3422-3948. 3422-3948, né? Então, nosso culto presencial, final de semana, sábado, 19 horas, domingo, 19 horas. E no domingo, 19 horas, nós vamos ter a transmissão online, né? No sábado não é online, mas no domingo é online, né? E nós estamos aí muito na expectativa de um grande culto, de uma palavra poderosa. Você vai se surpreender, Deus vai falar poderosamente com a sua vida. Olha, eu estou com a grande expectativa desse final de semana, viu? Vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada. Ore pelos enfermos. Ore por mim, pela pastora, pelo Benjamin, né? Nós estamos aqui distantes, mas estamos juntos. Olha só que maravilha esse recurso tão bom, né? Estamos aqui distantes, mas estamos próximos e podemos ministrar e sermos abençoados nesse compartilhar da palavra. Né? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e encerrar? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está conosco nessa transmissão, YouTube, no Zoom. Se a tua bênção sobre esses lares, dá-nos uma semana abençoada. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito continue sobre nós, sobre o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Um grande beijo para você.